Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 19 de maio, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Secretário de Estado de Planejamento é convocado pela Lesc para explicar a paralisação do prolongamento da Via Expressa em Blumenau. Consumidores que desejarem fazer uma reclamação junto ao PROCON aqui da cidade, a partir de agora podem fazê-lo sem se dirigir até a sede do órgão, na região central. O protocolo pode ser feito através de e-mail. Setor de serviços cresce mais de 4% no estado no primeiro trimestre, puxado pelo consumo das famílias. Mais de 3.000 pessoas acessam serviços públicos em evento da Prefeitura no bairro Escola Agrícola. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve mudar a partir de quarta-feira aqui na região. É que a chegada de uma frente fria deve diminuir a temperatura, deixando a mínima com pouca diferença para a máxima e trazer instabilidade. Mas amanhã o dia ainda deve ser de calor. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para amanhã, terça-feira, vamos começar o dia com a presença de nevoeiro e a temperatura mínima varia em torno dos 19 graus. Mas gradualmente, no decorrer da terça-feira, vamos ter o sol aparecendo e meia variação de nuvens e a temperatura se elevando gradualmente, trazendo aquela sensação de calor. A temperatura máxima na tarde da terça-feira fica na casa dos 29 graus. Mas entre tarde e noite, temos o avanço de uma frente fria sobre Santa Catarina, que traz a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza amanhã uma audiência pública para discutir o abandono das obras do prolongamento da Via Expressa aqui em Blumenau. A reunião foi proposta pelo deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, que vem cobrando explicações e ações corretas para a retomada dos serviços paralisados desde agosto do ano passado. Essa história é uma vergonha, porque é a maior obra inacabada de Santa Catarina. Foram investidos milhões de reais e hoje, eu estive lá inclusive nessa semana, é um entulho a céu aberto, é um lixão a céu aberto que não liga nada a lugar nenhum. Uma obra que iniciou em 2014, era para estar concluída em 2017 e até agora nem previsão de reinício dessa obra. Por isso, a gente tem feito cobranças na Assembleia Legislativa e amanhã, inclusive, uma reunião, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais, onde nós chamamos a Secretaria de Infraestrutura, o próprio secretário Jerry Comper, para atualizar quanto a esse tema e cobrar uma posição, porque é uma ação importante para Blumenau. Todo mundo fica preso naquele trânsito caótico, engarrafado da rua Pedro Zimmermann, e é preciso uma solução, uma alternativa. E aquela é a paralela. A rodovia passa a ser o prolongamento da Via Expressa, a Pedro Zimmermann passa a ser uma via urbana, e esse é o projeto original. Blumenau não tem que optar por uma ou outra obra. Blumenau tem força, tem tamanho para somar as duas, e ambas são necessárias. Até porque o prolongamento da Via Expressa é estratégico não só para Blumenau, mas para todo o trânsito da região, para toda a mobilidade da região. Então a gente vai firme nesse tema, cobrando da Secretaria de Infraestrutura do Estado uma posição. Porque, no mínimo, aquele trecho, em que já há uma parte asfaltada, ele tem que ser funcional, tem que ser colocado para funcionar. Com as suas alças de acesso, com as suas interligações, ele tem que funcionar, tem que operar. E, a partir daí, passar para a etapa da cobrança da continuidade do avanço da obra. Vamos firme nessa causa. Amanhã, portanto, audiência pública na Assembleia Legislativa, na Comissão de Assuntos Municipais. Com um investimento previsto de quase 140 milhões,
A obra do prolongamento começou em 2014 e deveria ter sido entregue em 2017. O projeto original prevê 15 quilômetros de extensão, conectando a SC 108 no pé da Serra da Vila Itopava até a Via Expressa no acesso à BR 470. No entanto, passados mais de 10 anos, apenas os 3 primeiros quilômetros tiveram as execuções iniciadas, o que tem gerado indignação na comunidade e impactos diretos na mobilidade urbana aqui do município. E Blumenau teve a confirmação de 41 novos casos de dengue nos últimos 7 dias. Nesse período, também foram registradas 115 notificações de suspeitas da doença. Também foram encontrados 115 novos focos do Aedes. Os bairros com mais registro de focos são Itopava Central com 195, Progresso 181 e Itopavazinha com 150. A partir de agora, os consumidores podem fazer reclamações junto ao PROCON por e-mail. É mais uma iniciativa que busca facilitar o acesso ao órgão, como destaca o repórter Belmir Avancini. Paralelo a esse programa o PROCON Sem Papel, o órgão também iniciou o desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, para que consumidores possam encaminhar denúncias, dúvidas, queixas, sugestões, também buscar orientação e abrir reclamação, além de encaminhar e acompanhar todo o processo. Para abrir reclamação pela internet, o consumidor deve encaminhar um breve relato do caso para um e-mail, que é o reclamacal.procon@blumenau.sc.gov.br. Então, o consumidor pode encaminhar um e-mail, para nós. O e-mail é reclamação.procon@blumenau.sc.gov.br. Ali no corpo do e-mail vai estar declarando ali o que ocorreu, pode ser no próprio corpo do e-mail, explicando o que aconteceu, e vai anexar cópias do CPF, RG, comprovante de residência, e também os documentos que comprovam o vínculo com a empresa reclamada. Encaminhando o e-mail, nós receberemos a documentação e vamos fazer toda a tratativa com o consumidor dali por diante por e-mail. Essa é uma proposta do PROCON Sem Papel, uma nova forma de trabalhar com o consumidor. E lembrando, o consumidor também ainda poderá se dirigir pessoalmente ao órgão, mas se ele tiver interesse de fazer essa tratativa com nós por e-mail, pode estar com essa nova ferramenta estendendo o nosso setor de atendimento. Essa mudança passou a valer a partir de hoje, dia 19 de maio, e segundo o PROCON, trata-se de uma mudança significativa na ampliação do atendimento à população e que integra o programa PROCON Sem Papel. O consumo das famílias puxou a alta de 4,8% no setor de serviços de Santa Catarina durante o primeiro trimestre deste ano. O percentual representa o aumento no volume de prestações de serviços na comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento ocorre em meio ao aquecimento da economia catarinense, que registra pleno emprego e crescimento econômico acima da média nacional. Olá, amigos da TV Galega. Quando você está conduzindo o seu veículo, qual a distância que você deve ter do veículo que está à sua frente? Eu sou o João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Quando estamos conduzindo nossos veículos, devemos sempre ter uma distância de segurança. Sempre vamos falar em segurança, afinal, o quadro se chama assim, trânsito seguro. Então, para que nós entendamos que devemos sempre prezar pela segurança. Então, quando estou conduzindo o meu veículo, eu preciso ficar um pouco distante do veículo que está à minha frente, pois imprevistos acontecem e talvez este veículo possa precisar reduzir velocidade ou até mesmo parar. Então, eu tenho que ter o tempo necessário para fazer a mesma coisa, para reduzir e até parar. Qual a metragem, qual a distância? Não existe. Até porque nós não conseguimos sair do veículo para medir, pois os veículos estão em movimento. Mas eu vou passar uma dica preciosa para vocês. Quando vocês estiverem conduzindo seus veículos,
tiver um veículo à sua frente, marque algum ponto fixo que esteja próximo à via. Pode ser um poste, uma árvore, uma placa. Você vai contar 2 segundos. Como assim 2 segundos? Quando o veículo à sua frente passar ao lado desse ponto, você vai contar 2 segundos. Mas não 1, 2, porque seria muito rápido. Você vai falar 51, 52. Quando você fala dessa forma, 51, 52, ó, falei agora, foi mais rapidinho. Quando eu falo da outra forma, leva exatamente 2 segundos. 51, 52. Então, quando o veículo passar por esse ponto, você vai falar isso. 51, 52. Se enquanto você estiver falando, você também passar por esse ponto fixo, você não está numa distância segura. Então é melhor você reduzir velocidade e ficar um pouquinho mais para trás. E assim você estará numa distância segura. Certo? Então marque muito bem isso. 51, 52. Você tem que passar depois desse ponto fixo. Quando você falar, terminou de falar, aí você passa, aí sim, você está numa distância segura. Entenderam? Vamos praticar? Vamos sempre lembrar, trânsito seguro é um compromisso de todos. A nossa vida é muito mais preciosa. Uma excelente semana, um forte abraço. João Thomas participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações para um trânsito mais seguro. A próxima sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Blumenau será realizada no dia 28, quarta-feira da semana que vem, no bairro Progresso. O encontro será no Clube de Caça e Tiro Jordão e busca ouvir e discutir as demandas dos moradores dos bairros Garcia Glória, Progresso, Valparaíso, Vila Formosa e Jardim Blumenau. A 4ª edição do programa Prefeitura nos Bairros registrou cerca de 3.500 atendimentos. A promoção foi realizada no sábado na Escola Lúcio Esteves e reuniu moradores dos bairros Escola Agrícola, Salto e Vila Nova. O objetivo do programa é levar os serviços da Prefeitura para perto da comunidade. Todas as secretarias do Poder Público Municipal fazem atendimentos gratuitos à população. Então toda a nossa equipe está empenhada, a ansiedade estava grande para vir aqui na escola, a comunidade compareceu, a escola já está bem cheia já desde o início da manhã. Então é isso, é o nosso propósito, é fazer com que a comunidade conheça, as pessoas saibam quem são os servidores da Prefeitura, mas principalmente a gente consiga fazer e levar os serviços com cada vez mais qualidade para perto da população. Uma das principais novidades deste ano foi a presença dos gincaneiros, que mostraram à comunidade um pouco do que é a Gincana Cidade de Blumenau, com a participação de toda a população. É a primeira vez a gente no Prefeitura nos Bairros, a gente agradece a participação, e o convite, e foi fácil conseguir gente, dá para ver pelo pessoal que está aqui hoje, o pessoal super aderiu e está todo muito à vontade, torcendo para que seja um evento espetacular como a gente costuma fazer. Legal. Tem, essa primeira prova é para as equipes participarem individualmente, até para esperar chegar o público, assim que chegar e tiver gente que queira participar, a gente vai estar aberto para as demais provas, fazer com a interação com a comunidade também. Todas as secretarias da Prefeitura estiveram presentes atendendo a comunidade. Destaque para o meio ambiente, com 701 atendimentos, Defesa Civil com 200, SAMAI, que atendeu 294 pessoas, e a Saúde, com 692 atendimentos. Somente vacinas contra a gripe foram 239 aplicações. Tudo para beneficiar e trazer comodidade aos moradores da região. Eu achei bom, assim, porque ajuda a ver alguns serviços, né, essenciais pra gente. Eu vim com a minha família, trouxe a minha mãe para dar uma olhadinha, reviver o que a gente viu no passado aqui na escola. A próxima edição do Prefeitura nos Bairros será no dia 28 de junho, na Vila Itoupava. O evento vai ser realizado na Escola Cívico-Militar Coronel Federsen e vai contar também com a transferência simbólica do Executivo para a Intendência Distrital. Alda Niemeyer completou 105 anos neste final de semana. A moradora de Blumenau é conhecida pela importante participação nas enchentes de 83 e 1984 como rádio amadora e por ter sobrevivido
ao bombardeio de Dresden, na Segunda Guerra Mundial, onde foi enfermeira da Cruz Vermelha. Olá, Jorge, um abraço para ti, um abraço também para quem está ligado conosco aqui no Jornal de Blumenau. Deixa eu falar aí sobre Metropolitano e Blumenau Esporte Clube. As duas equipes que folgaram no domingo, nessa tarde estavam fazendo aí jogos treinos contra Joinville. O Metropolitano lá na Arena Joinville e o Beck enfrentou o Marcílio Dias no estádio Dr. Hercílio Luz, na cidade de Itajaí. Comum acordo, as equipes não divulgaram ainda os resultados dessas duas partidas, jogos treinos aí visando a estreia da competição no dia 31 de maio. Amanhã sai a definição de toda a logística do Complexo Esportivo do SESI, onde é que vai ser vendido os ingressos, os valores no dia do ingresso, tudo que vai acontecer nessa partida aí que abre a Série B do Campeonato Catarinense no dia 31 aqui na cidade de Blumenau, Jorge. A expectativa é de casa cheia para esse jogo. 4.500 ingressos vão ser colocados à disposição do torcedor, meio a meio, 2.200 e pouco para cada equipe aí, para a gente ter aí um número exato para tanto Beck como Metropolitano. Tá certo, Jorge? Vamos falar do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque nós tivemos aí rodada nesse final de semana da Série A com os seguintes jogos. O Ceará venceu o Sport 2-0, o teu Vasco da Gama venceu o Fortaleza 3-0. O São Paulo venceu o Grêmio Porto Alegrense por 2-1. O Corinthians ganhou o Clássico do Santos 1-0. Juventude e Fluminense ficaram no empate em 1-1. Botafogo e Flamengo também ficaram no empate 0-0. O Bragantino de virada perdeu para o Palmeiras por 2-1. Já no Clássico Mineiro, outro empate em 0-0. Cruzeiro e Atlético Mineiro. E o Internacional de Porto Alegre empatou em casa com a equipe do Mirassol. O líder do Brasileirão, Palmeiras, com 22 pontos, já abre aí 4 pontos de vantagem do Flamengo, que é o segundo colocado. O Cruzeiro tem 17 e o Bragantino 17, terceiro e quarto lugar. Na zona do rebaixamento, o Grêmio Porto Alegrense com 9, o Juventude com 8, o Santos com 5 e o Sport do Recife tem apenas 2 pontos conquistados. Falar do futsal, que na sexta-feira a AMEN ganhou a primeira. Ganhou do São Lourenço aqui em Blumenau pelo Campeonato Estadual pelo placar de 3-2, Jorge. Amanhã a gente volta falando mais de Beck Metropolitano e do Clássico dia 31 de maio com a Rádio 100.1 FM, a Rádio Arca da Aliança e a Blue Sports nas plataformas digitais, transmitindo a partida direto do Complexo Esportivo do SESI. Um abraço e até lá. A seguir vamos falar sobre a importância dos museus e a passagem do Dia Internacional dos Museus. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você.
A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo Sueli Petri. Vamos falar sobre a Semana dos Museus aqui em Blumenau. Muito obrigado pela participação da senhora. É um prazer muito grande, realmente nós estamos nessa semana que já encerrou-se, do dia 12 ao 18, a Semana Nacional dos Museus. É uma ação feita nacionalmente para que todos os museus do Brasil se organizem. Nós nos inscrevemos junto ao IFAM e ali nós podemos colocar propostas do que nós pretendemos realizar nesse período. Então, nós estamos fazendo ainda, essa semana continua para nós estamos estendendo justamente pelas ações que estamos implantando. Iniciamos com uma exposição dos 150 anos da imigração italiana, na nossa região do Grande Vale do Itajaí, onde estamos focando a vivência do cotidiano do imigrante italiano, com textos, a religiosidade e também uma parte social da cultura dos italianos. É uma exposição que está justamente dentro daquele setor do Rosenplatz, daquelas vitrines que ali estão, e as pessoas poderão visualizar essa imagem. Outra ação que estamos fazendo também, que a partir dos próximos meses, nós vamos começar a voltar com aquela ação, o museu à noite, uma visita ao museu à noite, né? Prefaciando um pouquinho do que se faz, né? Tem o filme, né? Uma noite no museu, e nós também fazíamos já anteriormente, mas em função de problemas de termos funcionários efetivos para que pudessem permanecer à noite, porque os acadêmicos não podem fazer por estar na universidade, então nós voltaremos com esse tema novamente, e é uma oportunidade que se dá à comunidade. Eles podem se inscrever, porque temos um regulamento, né? Um determinado número de pessoas, se são escolas, qual a escola, quantos alunos virão, e dessa forma nós estaremos atendendo o Museu da Família Colonial e o Museu de Hábitos e Costumes, e também o MAB, que também está na nossa gerência, na nossa diretoria, já tem programado, já tem feito muitas oficinas, inclusive oportunizando as pessoas de visitar esse espaço. E visitar os museus é visitar a história da nossa cidade, é aprender e fazer reflexões do que existe daquele acervo tridimensional, do que nós temos de facilidades de hoje. Por exemplo, se você vai no Museu de Hábitos e Costumes, é um acervo fantástico, ele tem 12 anos de existência, esse museu, onde as pessoas terão oportunidade de visualizar, através de nichos que estão ali expostos, sobre os costumes, sobre os hábitos, sobre roupas íntimas, roupas de gala. Tudo isso foi doado por uma única pessoa, a dona Ellen Fomer, que já está falecida, mas ela deixou um acervo fantástico para a nossa cidade, que merece visitação. Nós estamos atendendo de terças a domingo nos nossos museus, do Museu de Arte, Museu da Família Colonial e o MAB. E, naturalmente, é uma forma das pessoas reconhecerem essa história que é de todos nós, que é visitar esses museus, ver como as pessoas viviam. E vão ver também, por exemplo, no Museu de Hábitos e Costumes, tem uma seção só de brinquedos. E as pessoas, quando entram nessas 2 salas lá, ficam encantadas, porque elas vão rememorar o seu tempo de infância. Quem não brincou com Playmobil, quem não brincou com a Fofinha, que eram bonecas da Estrela, aquelas coleções
de Barbie. Então são várias. Tem uma boneca que veio na bagagem de uma menininha, trazendo desde no braço, né? Uma boneca de cabeça de ferro. Ela é de pano, mas a cabeça é de ferro. Isso veio em 1919. Essa senhora faleceu recentemente, com quase 100 anos. E são memórias que são vivas ali, através desse material que está. E ainda voltando a esse Museu de Hábitos e Costumes, tem chapéus, tem roupas das mais diversas épocas. E é fruto de um trabalho realizado por uma blumenauense que teve essa paciência de recolher mais de 6.000 objetos. E guardava tudo em malas. E quando essas malas se abriram, nos veio assim, meu Deus, o que vamos fazer com tanta, né, diversidade de informação? Grampos de cabelo, voltando à década dos anos 40, se vermos aqueles filmes de Greta Garbo, aquelas ondulações que se fazia no cabelo, nada mais era do que a chapinha de hoje, moderna, mas na época aquecia-se isso para fazer a ondulação do cabelo. Então é um aprendizado e uma reflexão das dificuldades, mas que para a época não eram soluções, e que hoje nós nem valorizamos. A arte de tomar um banho naquelas tinas de madeira, ou então não existia o sabonete, existia evidentemente, mas eles eram importados, então temos caixinhas de sabonetes, enfim. É uma volta ao passado e uma reflexão para a nossa comodidade dos dias de hoje. Professora, no mundo cada vez mais digital, né, que nós vivemos, e olhando para frente, então nem se fala, né? Como preservar o papel do museu para o futuro? Esta é uma grande interrogação. As famílias, as antigas famílias mais tradicionais, ainda têm nas suas casas, mas os seus descendentes, já de terceira, quarta geração, não têm aquele sentimento de pertença. E isto é uma preocupação muito grande. Também, com a evolução do tempo, os móveis, o conforto da casa, elas vão encurtando. Dificilmente você vai encontrar numa residência contemporânea com uma grande sala de visita, com tantos móveis ali expostos, né, para atender às suas visitas. O que ficou da sala de visita de hoje? A sala de televisão, não é? Não é mais nem a cozinha onde as pessoas ficavam sentadas à mesa. Então, há uma mudança de comportamento muito grande e isso vai se refletindo também nas guardas que guardar para museus. No caso das indumentárias, as pessoas estão doando para instituições. Se faz campanhas, elas estão doando. Não se tem mais a costureira que fazia a roupa de acordo com personalizada, de acordo com o gosto da pessoa. Você já não compra os tecidos, aquelas peças de 10, 20 metros lá nas lojas, como acontecia. Existem ainda algumas, né, que são sobreviventes desse tempo. Então tudo vai mudando, é tudo feito pela industrialização que toma conta desse nosso mundo contemporâneo. Então é um momento realmente, a sua pergunta, de nos questionarmos como será o futuro. Se a própria evolução do tecido já vai se adequando à temperatura do corpo, e tudo isso vai fazendo com que a roupa tenha uma durabilidade não tão vasta, tão intensa como era no passado. Nós temos vestuários lá de mais de 100 anos. Então, existem roupas íntimas que nos permite fazer assim uma evolução do que se usa hoje as mulheres, que são essas lingeries cheias de renda. Na época eram babadinhos feitos com o próprio tecido, roupas bem diferenciadas. E para quem faz o curso de moda, aquilo ali é um prato cheio de informações. Sem dúvida, né? E quais são os maiores desafios para tornar os museus mais acessíveis à população? Fazer com que as pessoas gostem de visitar os museus. Para eles é um lugar de coisas velhas. Eles não têm
evidentemente, aquela sensibilidade de entender, porque existem vários tipos de museus. Os históricos, os de ecologia, os museus de ciências, tem uma diversidade muito grande. Mas os museus históricos, já na entrada, ele se sente o cheiro, né? Tem pessoas que já ficam impactadas. Isso aqui tem cheiro de mofo, de velho, de coisa assim, já não tem aquela sensibilidade. Eu estou sendo muito franca. Então, nem todos têm essa sensibilidade. Quando você está num grupo de turistas, é muito perceptível os que gostam e os que não gostam de entrar no museu, de visitar. Então, é realmente um desafio. E nós, então, para cativarmos o nosso usuário, o nosso visitante, nós temos personagens. Então, nós preparamos os nossos estagiários que lá fazem o atendimento ao grande público. Então, temos personagem da Rose Gärtner, que conta a sua história vestida em trajes de época, da Edith Gärtner. Nós temos no cemitério de gatos, então tem os nossos gatos de duas pernas que se vestem de gatos para contar a história. A nossa criatividade vai longe. Se pudéssemos, nós teríamos assim personagens tipo o cervejeiro, que tem também todo esse material para pôr em prática, sobre os padre José Maria Jacobs, contando a sua história, que é interessante, né? Nós já fizemos muito passeios culturais. No sábado agora eu fiz um passeio cultural com um grupo de artistas plásticos que vieram de Florianópolis, de Joinville, de várias localidades, que houve um encontro. E aproveitamos como um momento da Semana dos Museus, interagir com esse pessoal. As escolas têm nos visitado muito, então temos projetos para atendimento das escolas também. Então estamos formando essa nova leva de orientadores que levam os visitantes, que são os estagiários, porque quando eles estão no ponto, eles vão embora. Aí começamos tudo do zero de novo. Então, é uma vontade de sempre atender muito bem, mas também estar com o pessoal bem preparado. Então, os personagens são uns elementos que atraem o visitante. Tem o Dr. Blumenau, que conta a sua história em torno de visitar vários espaços, como o personagem representa a visitação do Dr. Blumenau quando ele esteve na Alameda Rio Branco. Depois ele esteve visitando por 17 anos, morando na Praça Dr. Blumenau. Depois ele vai ser transferido, o monumento, para a rua da Alameda Duque de Caxias, até que finalmente ele vai ser exposto ali no prédio do mausoléu, na frente, e aí se combinam o personagem na frente, monumentalizado, e lá no interior os restos do fundador. Então, se tem que pensar nisso tudo para encantar as pessoas. E que é muito bacana, né? É muito bom. Eu adoro estar trabalhando nesta área, porque são tantos anos e, no fim, a gente parece que já conhece os personagens e convive com eles, enfim. São íntimos, né? São íntimos, até demais. Dona Sueli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e ter participado aqui com a gente nesta noite. Eu agradeço, e fica o convite para os nossos blumenauenses visitarem nossos espaços culturais das 10 da manhã às 16 horas, inclusive nos feriados, sábados e domingo. Obrigado mais uma vez. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente volta por aqui amanhã, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.